Os princípios tributários, eles são, digamos assim, a mãe das normas. Eles são aqueles que dão o princípio, o início de tudo. Eles podem ter um conceito muitas vezes explícito numa lei, como eles podem estar implícito numa norma, um código moral, em algo que já há anos aquilo ali foi criado para não ter esse tipo de problema. Então, no ordenamento jurídico, os princípios jurídicos podem ser definidos como sendo um conjunto de padrões de conduta presentes de forma explícita ou implícita no ordenamento jurídico. Os princípios, assim como as regras, são normas. Então, eles têm todo um contexto e eles são aplicados no Brasil. Nos outros países, eles também têm os princípios deles. E eles têm. É muito interessante fazer uma pesquisa sobre isso aí. Agora, na sequência, vamos falar um pouquinho de todos eles que mais existem prática no dia a dia da nossa profissão. O tributo, ele não pode ser criado sem nenhum motivo, sem nenhuma razão. Então, existe um princípio que fala sobre isso, o princípio da legalidade. Vamos ver o que ele está falando no artigo 150 da Constituição Federal. Ó. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Senão ia ser uma bagunça, já pensou ficar todo mundo criando um tributo sem ter uma base legal, uma origem? O Brasil já tem um monte de tributo, imagine se isso aí não existisse. Então o princípio da legalidade ele surge nesse contexto. Ele demonstra que você não pode criar nada relacionado a tributo sem que tenha uma lei que o estabeleça. Bom, o Brasil também ele tem suas exceções, né? Não ia fugir desse dispositivo da legalidade. Então vamos falar então do princípio da legalidade e a sua exceção. O princípio da legalidade e a exceção, previsto no artigo 153, lá no parágrafo 1º, fala o seguinte, ó. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5. Então, quais são os impostos que ele está falando ali? Ó? O primeiro inciso é o imposto de importação de produtos estrangeiros. O segundo, exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. O quarto, produtos industrializados. E o quinto, operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a valores imobiliários. Então vamos comentar em relação ao primeiro e ao segundo. Pode prestar atenção que ele está falando de importação e exportação. O que envolve isso? Isso envolve economia. Então quando o governo ele prevê que ele resolve alterar a importação de determinado produto em função da concorrência nacional, vamos supor, eu não posso trazer um carro brasileiro. Se eu de fora, né, vamos competir com o mercado do carro nacional, o governo ele trava usando esse dispositivo que eu acabei de comentar. No produto do inciso 4, ele está falando de produtos industrializados, que é o nosso IPI. Não sei se vocês se lembram que às vezes o IPI, o governo dá uma reduzida, como ele fez há uns tempos atrás, da linha branca dos eletrodomésticos, assim, que as geladeiras diminuíram seu preço. O que o governo quis falar sobre isso? Ele quis falar então da questão de controlar esse tipo de demanda de produtos. Então, se ele abaixa o IPI do carro, o que acontece? A população vai lá e compra mais carro. É essa a lógica. E ele está falando do inciso 5º, que é operações de crédito, câmbio, seguro relativos a títulos ou valores imobiliários. O que ele está falando? Ele está falando, então, ó, que o governo pode alterar a alíquota do câmbio, do seguro, ou relativos a valores imobiliários. Ele tem esse dispositivo no sentido de que as operações de mercado, quando estão sendo criados dispositivos que podem comprometer a nossa economia, o governo tem essa liberdade. Então, aquela questão do princípio de legalidade, que todos os tributos que podem ter lei tem que ter uma base legal, existe uma exceção em relação à alíquota. Ele não está falando sobre a norma. Com exceção ao princípio da legalidade, vejam o texto que foi publicado em 2012 do Guido Mantega no Globo.com. A notícia, ó.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou nesta segunda-feira, dia 21, um pacote de medidas para estimular o crédito no país. Entre elas está a redução do IPI para a compra de carros, além da diminuição do IOF para todas as operações de crédito de pessoas físicas de 2,5% para 1,5% ao ano que vem. A redução do IPI vale até 31 de agosto. Veja que o governo ele está reduzindo dois tributos que ele tinha o poder de fazer isso previsto naquela exceção da ilegalidade. Então esse é um exemplo de como que funciona essa questão da manutenção econômica do mercado utilizando a exceção do princípio da legalidade. O princípio da irretroatividade ele está previsto no artigo 150 da Constituição, no inciso 3º. Vamos ler junto. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, lá no inciso 3º agora, cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que for instituído, do mesmo exercício em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou, antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou o disposto na linha B. Então, eu não posso criar uma lei hoje e cobrar ela do passado, ela tem que ser daqui para frente. Só que tem que ser no exercício seguinte. Mas o governo, ele instituiu uma exceção, né? O imposto de renda, ele é um dos itens assim que o governo pode alterar a alíquota num prazo de 90 dias de sua publicação. É uma dos itens assim. Mas é importante entender que não existe imposto retroativo. Então se você foi autuado, teve alguma coisa, aquela legislação que acontece antes, ela continua valendo. O princípio da não cumulatividade ele está previsto em dois tributos existentes no Brasil, que são o ICMS e o IPI. O princípio da não cumulatividade está lá no artigo 153 da Constituição, que fala assim, compete à União instituir impostos sobre, lá no inciso 4, produtos industrializados. Vamos para o terceiro parágrafo. O imposto previsto no inciso 4, que é os produtos industrializados, será seletivo. E no inciso 2º do parágrafo 3º está assim, será não cumulativo, compensando-se o que for devido em operação com o montante cobrado nas anteriores. A mesma coisa acontece para o ICMS. Lá no artigo 155 da Constituição Federal, vamos ver, compete aos Estados e Distrito Federal instituir impostos sobre. Inciso 2º, operações relativas à circulação de mercadorias sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Vamos lá, no parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2º atenderá ao seguinte, inciso 1º do parágrafo 2º. Será não cumulativo, compensando-se com o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços comutados e cobrados das anteriores pelo mesmo ou outro estado do Distrito Federal. São tributos que têm uma diferença em relação aos demais. Ele é um tributo em que eu posso compensar aquilo que eu comprei em relação ao tributo. Se eu compro por 100 um produto e esse produto tem um crédito de nota fiscal, eu vou compensar na operação do seguinte. Eu vou mostrar esse exemplo na próxima tela. Princípio da vedação ao confisco. Esse princípio ele trabalha no seguinte sentido: ele controla para que não ocorra abuso das alíquotas. Então, os tributos, quando eles são feitos tanto para a União, Estado, Distrito Federal, Município, eles têm que ter suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Então é um dispositivo em que não proíbe um aumento sem ter uma base, uma justificativa. Isso tem que passar pelo Senado. Vamos ver que fala o artigo 150 que trata sobre isso. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas aos contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 4º, terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal.
Então é esse dispositivo que faz com que não ocorra esse excesso de abuso em relação ao contribuinte numa situação que possa ocorrer no futuro. O princípio da seletividade, ele tem uma característica bem específica. Ele fala o quê? Que quanto maior for essencial o produto, menor será a sua alíquota. Então, o dispositivo da Constituição 153 fala que, olha lá, no parágrafo 3º, o imposto previsto no inciso 4, que é o tributo que ele está falando no inciso 4? É o IPI, Imposto do Produto Neutralizado, que é federal. Será seletivo em função da essencialidade do produto. Então, produtos que eu preciso para o meu dia a dia, na cesta básica, roupa, ele terá uma tributação menor que uma arma, que um perfume, que qualquer coisa assim. Vamos pegar um exemplo dessa situação. Vamos para um exemplo prático. O princípio da seletividade, conforme a gente conversou, ele depende da essencialidade do produto. Nessa tabela eu coloquei a TIP. A origem da TIP vem do governo e ele coloca a tipicidade do produto, ou seja, qual é a alíquota do IPI. Na primeira coluna nós temos a NCM e na última coluna temos a alíquota. Veja, o produto 0708-2000 fala de feijões. Olha a alíquota ali, não tem, é não tributável. Logo abaixo, dá uma olhada lá no item 33030010, 42%. Então ele está falando que o perfume tem 42% de IPI, enquanto que o feijão não é tributável. Essa relação demonstra a questão da seletividade do produto, atendendo ao princípio previsto na Constituição. O princípio da uniformidade geográfica, o que se trata a uniformidade geográfica? Se trata do país, dos municípios, do estado. Então essa questão do país, quando eu estou me referindo ao princípio da uniformidade geográfica, veja o que fala o inciso 1º do artigo 151. Ele fala, é vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao Distrito Federal ou ao município em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do Brasil, do país. Não? Então, o governo federal não pode criar um tributo que vai ter uma alíquota no município, no estado A, num valor muito maior que num outro estado que ele queira ter a preferência. Então isso não pode. Mas ele pode fazer concessão de incentivos fiscais. Um exemplo, a Suframa, Manaus, lá a tributação é bem diferente em relação ao restante do país. Então é uma questão de desenvolvimento socioeconômico. Então é isso que trata o princípio da uniformidade geográfica.